Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Façam um excelente dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Bom dia, quarta-feira. Sejam bem-vindos. Bom dia, Messias. Faça um bom dia. Seja muito bem-vindo. Já vai pegando a sua Bíblia, papel, caneta na mão. Mateus capítulo 9, primeira parte. Dividimos em duas partes porque é muito grande. Hoje a gente vai falar sobre Jesus cura um paralítico. Jesus é interrogado acerca do jejum e o chamado de Mateus. Faça um bom dia, já vai compartilhando, já convida mais pessoas para estar aqui. Bom dia com muita energia, Messias. Faça um bom dia. Para você que não me segue aqui nessa página, gente, já começa a me seguir aqui para você receber todo dia devocional de segunda a sexta. Nós estamos estudando o Novo Testamento da Bíblia para você conhecer mais sobre Jesus, para você criar mais intimidade com Jesus, relacionamento com Deus. Então já começa a seguir aqui nessa página. Me segue também lá no outro canal que está lá no meu destaque, para a gente crescer em palavra, em relacionamento com Deus. Quanto tempo mesmo, né, Messias? Falta de couro. Vai ler a Bíblia. Mateus, capítulo 9, que a gente vai estudar hoje. Nós vamos fazer a primeira parte e amanhã a segunda parte. Antes de vocês pegarem a Bíblia de vocês, abrir Mateus 9, vamos fazer a nossa oração para pedir para que o Espírito Santo nos ministre aqui nesse devocional de hoje. Então, se você puder fechar os seus olhos aí no seu lugar, feche. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui para a gente poder dar andamento ao nosso devocional. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Obrigada pela vida de cada um que está aqui, que vai entrar depois. Que não seja eu, mas sim o Senhor falando através de mim, querido amigo Espírito Santo. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento. Que o Senhor nos dê espírito de revelação da Tua Palavra. Revela os mistérios que estão contidos aqui, Pai. Que não saímos daqui da mesma forma que entramos, mas sim renovados, transformados através da Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está aqui. Que o Senhor possa abençoar o dia de cada um que está aqui. Que através da Tua Palavra as pessoas possam sair daqui edificadas através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, todo mundo diz amém. Mãe, benção, faça um bom dia, seja bem-vinda. Agora vocês já podem pegar a Bíblia de vocês, abrindo lá em Mateus, capítulo 9, Jesus cura um paralítico, o chamado de Mateus, e Jesus é interrogado acerca do jejum. Nosso plano de ação, eu sempre falo do jejum, e aqui a gente vai falar sobre uma parte muito interessante que Jesus fala a respeito do jejum. Então pega a Bíblia de vocês, acompanha. É interessante que vocês tenham a Bíblia de vocês em mãos, para vocês iniciarem devocionais de vocês sozinhos. É bom a gente ter alguém instruindo, direcionando, trocando mensagens, trocando ensinamentos para a gente crescer cada vez mais em relacionamento com Deus. Mas é muito importante que você tenha o seu relacionamento individual com Deus. Deus te abençoe e te ilumine também, mãe. Jesus cura um paralítico. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico. Deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Quais são os pontos que a gente tem nesse primeiro subtítulo aqui? Ande com pessoas que tenham fé.
Aquele homem paralítico, ele foi curado porque alguns homens pegaram a sua maca, pegaram aquele homem paralítico e levaram até Jesus. E Jesus falou o seguinte, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, caminhe com pessoas que tenham muita fé, porque aquele paralítico, ele só foi curado porque aqueles homens tinham fé que Jesus podia curar aquele paralítico. Então ele pegou a maca, carregou aquele homem, levou até Jesus e Jesus curou aquele homem através da fé que tinha os homens que carregou o paralítico. Então, o primeiro ponto, caminhe com pessoas que tenham fé. Se você é uma pessoa que tem pouca fé, se você é uma pessoa que não tem fé, se você é uma pessoa que não acredita em Jesus e quer começar a acreditar em Jesus, caminhe com pessoas que tenham fé. Porque através da fé dessa pessoa, você vai absorver a fé que ela tem e vai começar a gerar a sua fé. Então, caminhe, ande com pessoas que tenham fé. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. Segundo ponto, Jesus tinha discernimento, tinha espírito de revelação. Quando Jesus, os mestres da lei, viu que Jesus estava curando aquele paralítico, e os mestres falaram o seguinte, este homem está blasfemando, Jesus falou o seguinte, conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente? Espírito de revelação, discernimento através do que aqueles mestres da lei estavam falando. Ou seja, nós precisamos adquirir dentro da inteligência espiritual o que? Discernimento de espírito. A gente precisa ter espírito de revelação para a gente ter a revelação da palavra. Jesus tinha isso, discernimento e espírito de revelação. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Quero a participação de vocês aqui. Coloque para mim nos comentários se tá fazendo sentido. Então, primeiro ponto, ande com pessoas que tenham fé. Se você é uma pessoa que não tem fé, você precisa caminhar com aquelas pessoas que vão elevar a sua fé, que vai fortalecer a sua fé para que você possa receber os milagres, que vocês possam receber as bênçãos através da fé das pessoas que você caminha. Então, esteja em ambientes que vai crescer sua fé, que vai fortalecer sua fé. Caminhe com pessoas que tenham fé. Segunda coisa, tenha discernimento espiritual. Jesus tinha discernimento espiritual e espírito de revelação. Jesus, ele já sabia o que os mestres da lei estavam pensando. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus falava. Ou seja, tenha discernimento de espíritos. Tenha espírito de revelação. Primeiro, de acordo com a palavra, para você ter revelação da palavra e discernimento de espírito. Terceira coisa, cresça em autoridade. Jesus não deixava ser intimidado pelos mestres da lei. Jesus, ele não tinha estudo, ele não fez faculdade, ele simplesmente tinha autoridade por ser filho de Deus, por ter sido enviado por Deus. E ele não se deixava ser intimidado pelos mestres da lei que tinham o que? Estudo, que estudava a Bíblia, ou seja, ele sabia quem ele era, reconhecia a sua identidade, ele sabia com qual autoridade que ele ensinava, com qual autoridade ele estava fazendo milagres, com qual autoridade ele expulsava demônios, ou seja, tenha autoridade. Ontem eu falei sobre a questão da autoridade, que nós como os filhos de Deus, nós como amigos de Jesus, como Jesus veio para esse mundo aqui, ele nos deixou o que é autoridade. Jesus falou o seguinte, vocês irão fazer coisas ainda maiores, ou seja, eu tenho autoridade, você tem autoridade. Para a gente exercer essa autoridade, eu preciso de quê? Criar relacionamento com Deus, ter revelação da palavra, eu preciso ter discernimento da palavra, discernimento de espírito, eu preciso estar constantemente em relacionamento com Deus para cada vez mais que eu alimento da palavra, mais eu cresço em autoridade para ensinar, mais eu cresço em autoridade para expulsar demônio, mais eu cresço em autoridade para fazer tudo aquilo que Jesus fazia, eu posso fazer. Mas eu só posso fazer quando eu tenho entrega no Evangelho, quando eu tenho relacionamento com Deus, para exercer a autoridade que Jesus fez aqui no mundo, para eu fazer coisas ainda maiores, assim como Jesus fez. Então Jesus aqui está falando o seguinte, vendo isso, a multidão ficou cheia de temor, glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então, mais uma vez eu falo com vocês. Vocês têm autoridade vinda de Jesus. Quando Jesus teve a crucificação, derramou o seu sangue lá na cruz, a partir daquele momento,
Até mesmo quando ele esteve com os discípulos, eles já tinham transferido para os discípulos a autoridade que ele tinha. Quando Jesus caminhou aqui na terra com os discípulos, Jesus passou um tempo que ele mandou os discípulos de 2 em 2 para pregar o evangelho, para expulsar demônios, para fazer milagres. Ou seja, Jesus já tinha transferido aquela autoridade para os discípulos. Então, Jesus já fez isso quando ele estava aqui. Quando ele se foi, ele ainda não teve essa autoridade. Ou seja, você tem a autoridade de libertar pessoas, de curar pessoas, de expulsar demônios, de ensinar a palavra de Deus principalmente. Mas para isso você precisa ter entrega na palavra. Para isso você precisa ter relacionamento com Deus. Andar de acordo com a palavra. Valdeir Costa, faça um bom dia, seja bem-vindo. Tia Aparecida, faça um bom dia, benção, seja bem-vinda. Então, gente, presta atenção nisso aqui é importante. Vocês têm autoridade aqui na terra. Vocês precisam exercer a autoridade que Deus e que Jesus deixou para vocês. Como? Entrega ao evangelho, conhecer a palavra, fazer devocional, revelar os mistérios que tem aqui através do Espírito de revelação, pedir o Espírito Santo que dê discernimento, revele o que está aqui na palavra para que você possa ter autoridade. Crescer em autoridade, crescer em graça. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Então, esses são os 3 pontos que a gente tem aqui em Jesus cura um paralítico. Ande com pessoas que tenham fé. Jesus tinha discernimento, espírito de revelação, cresça em autoridade. Jesus não se sentia oprimido, Jesus não se sentia intimidado com relação aos mestres da lei. E Jesus sabia quem ele era e com qual autoridade ele ensinava a palavra, com qual autoridade ele curava as pessoas, com qual autoridade ele libertava pessoas. Filho de Deus. Jesus era filho de Deus, nós como os filhos de Deus também temos essa autoridade, precisamos exercer essa autoridade, gerar essa autoridade. O chamado de Mateus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria, ele era um coletor de impostos, e disse, siga-me, Mateus, levante-se e o seguiu. Mateus estava numa coleteria, ele era um coletor de impostos. Passando Jesus ali, olhou para Mateus e falou, siga-me, Mateus. E Mateus imediatamente começou a seguir Jesus. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muito publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. Olha o que Jesus nos ensina aqui. Os mestres da lei, eles faziam muitos sacrifícios. E Jesus falou o seguinte, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. A partir do momento que Jesus veio para cá, antes, lá na época de Moisés, para ter perdão de pecados, para as pessoas serem perdoadas dos seus pecados, eles faziam sacrifícios. Ou seja, eles sacrificavam cordeirinhos, pombas, enfim, sacrificavam bichos para poder ter o perdão de pecados. A partir do momento que Jesus veio para cá, já não é mais assim. A partir do momento você se arrepende dos seus pecados de coração e você é perdoado. Não precisa de matar cordeiro nem nada disso. Você simplesmente pecou, arrependa-se de coração e você é perdoado pela graça de Jesus que derramou sangue na cruz. Então Jesus fala para eles o seguinte, mestres da lei, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Ou seja, eu não vim para justos, eu vim para pecadores. Eu vim para os pecadores. Ou seja, Jesus ele veio para perdão de pecados. Jesus ele veio exatamente para aqueles que estavam doentes espiritualmente, doentes emocionalmente, doentes fisicamente. Ou seja, ele veio para aqueles que estavam perdidos. Então, qual que é a mensagem que tem aqui? É fácil, é muito fácil você pregar para quem já é crente. É muito fácil você pregar para quem já conhece Jesus. É muito fácil você pregar para quem já está iniciando a sua jornada com Jesus. Mas e quem precisa conhecer Jesus? Quem ainda não conhece Jesus? Quem precisa se converter, ter perdão de pecados, ter consciência do seu pecado, consciência de quem é Jesus? Isso aí que é mais difícil. Ou seja, nós também viemos para quê? Para os que estão perdidos, para os que precisam conhecer Jesus, para os que precisam converter-se a Jesus. Mas Jesus está falando aqui o seguinte, eu não vim para... E sendo Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos muito publicanos e pecadores.
Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justo, e sim pecadores. Então Jesus, ele não veio chamar aqueles que já eram crentes, aqueles que já acreditavam em Deus, mas ele veio chamar aqueles que precisavam de perdão, que precisavam conhecer Deus, conhecer Jesus. Ou seja, nós da mesma forma. É muito fácil eu chegar aqui e pregar para quem já conhece Jesus, eu pregar para quem já sabe de Jesus. É muito fácil eu pregar para quem já está na caminhada com Jesus. Mas quem não conhece Jesus? É essas pessoas que precisam ser alcançadas. Quem não conhece Jesus, quem precisa começar a ter relacionamento com Deus, quem precisa começar a ter intimidade com o Espírito Santo, são essas pessoas que precisam ser alcançadas. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Lucas, faça um bom dia, seja bem-vindo. Coloque para mim nos comentários se está fazendo sentido para vocês. Então, Jesus, ele não veio para os justos, ele veio para os doentes emocionalmente, doentes espiritualmente, doentes fisicamente. Jesus, ele veio para os que estavam doentes e não para os justos. E ele não quer sacrifícios, ele quer misericórdia. Os fariseus, os mestres da lei, faziam sacrifícios. E Jesus fala: não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Tenha misericórdia dos que estão perdidos. Tenha misericórdia daqueles que não conhecem o caminho para o Pai. É isso que Jesus quis dizer aqui. Fez sentido, gente? Agora nós vamos acerca do jejum. Jesus é interrogado acerca do jejum, que eu sempre falo com vocês no plano de ação que, para você criar relacionamento com Deus, para você ficar sensível à voz de Deus, para você se aproximar mais de Deus, o que é importante você fazer? Jejum, que é você matar a sua carne. Ou seja, Jesus é interrogado acerca do jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhes: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias que o noivo será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em pano velho, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Gleison, faça um bom dia, seja bem-vindo. O que Jesus está falando aqui acerca do jejum? Presta atenção, isso aqui é muito importante. Jesus, quando ele veio para o mundo, quando ele veio aqui para a gente, para abrir o acesso ao Pai, para a gente ter perdão de pecados, Jesus é que veio até a gente. Jesus é que veio até a gente. Quando Jesus foi tirado de nós na cruz, foi crucificado, agora nós é que temos que se achegar a Ele. Então Jesus está falando aqui o seguinte: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Ou seja, eu estou aqui na terra, os mestres da lei falavam o seguinte: nós jejuamos, porque os seus discípulos não estão jejuando? E Jesus fala: como pode os noivos ficarem de luto enquanto que o noivo está aqui? Nós somos a igreja de Jesus, nós somos a noiva de Jesus e Jesus é o noivo. Então, como é que eles no caso, os discípulos, ia ficar de jejum, sendo que Jesus estava na presença deles, sendo que Jesus veio para eles? A partir do momento que Jesus falou o seguinte: chegará um momento quando o noivo lhe será tirado. Crucificação. A partir do momento que Jesus foi crucificado, foi ressuscitado, está sentado no trono direito de Deus Pai, glória a Deus, nós é que temos agora que buscar Ele. E como que a gente busca Jesus? Como a gente fica sensível a Jesus? Jejum. Por isso que eu falo com vocês no plano de ação. Crie relacionamento com Deus fazendo o quê? Jejum. Jejum, gente, é você matar a sua carne. Quando você mata a sua carne, você está deixando ela mais fraca e está fortalecendo no espírito. Você está se achegando a Jesus através do seu espírito. Você busca a Deus através do Espírito Santo. Eu preciso deixar o meu espírito sensível para eu poder ouvir o que o Espírito Santo fala, para eu poder ouvir o que Jesus está falando comigo.
Então o jejum é para isso, é para você ficar sensível, é para você agora buscar Deus. Jesus já fez a parte dele, ter vindo aqui, ter vindo para nós, ter traçado o caminho, ter aberto o caminho para ter acesso ao Pai. Agora a parte fica com a gente. Agora é a gente que busca Ele, a gente que vai de encontro dele. Ele já veio. Agora quem vai até Ele somos nós. Quem é atraído por Ele somos nós. E como que a gente fica sensível a isso? Jejum. Como que é o jejum? Como funciona o jejum, Michelina? Você pode ficar sem comer durante um tempo, de acordo com a sua resistência. Michelina, eu não consigo ficar sem comer, eu não consigo ficar muito tempo sem comer, como é que eu faço? Fica 20 minutos sem comer. E esses 20 minutos que você fica sem comer, você vai para a palavra, você vai ler a Bíblia durante esses 20 minutos. Ah, Michelina, eu não consigo ficar sem comer, eu não posso. Tira alguma coisa que você gosta muito. Se você fica muito tempo no celular, fica de jejum do seu celular. O tempo que você ficar mexendo no celular, você vai ler a Bíblia. Aí eu assisto muito televisão. Tira a televisão, fica de jejum de televisão. Então, assim, você não pode ficar sem comer. O ideal é você matar sua carne tirando comida, ficando sem comer. Se você não consegue, não pode, tira coisas que você passa muito tempo mexendo. Celular, televisão, Netflix, algo que você gosta muito, que precisa doer. O jejum precisa doer. Então é o seguinte, por exemplo, eu fico 8 horas de jejum. Fico de 8 horas da noite a 8 horas da manhã de jejum. E eu preciso buscar a palavra. Para quê? Primeiro, para eu estar aqui pregando para vocês, eu preciso fazer aquilo que eu ensino. Então eu faço jejum. Para eu poder ter discernimento, para o Espírito Santo falar comigo, para eu poder estar sensível à voz dele, eu preciso fazer jejum. Então, façam jejum. Não consigo ficar sem comer? Tira algo que vocês gostam muito. Celular, televisão, Netflix. E o tempo que vocês mexiam com isso, vocês vão ler a Bíblia para ficarem sensíveis à voz do Espírito Santo e para vocês agora buscar Jesus. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. Coloca para mim nos comentários. E a partir do momento que você vai ficando de jejum, você vai matando a sua carne e vai crescendo em espírito e começa a andar pelo espírito. Quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai desenvolvendo um novo hábito, uma nova disciplina e você vai crescendo em espírito. Como eu falei para vocês, qual que é o nosso... Voltando aqui, antes de encerrar, antes da gente ir para o nosso plano de ação, que é importante a gente saber. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se fizer isso, a vasilha arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. O contrário, põe esse vinho novo em vasilha de couro nova. Ambos se conservam. Ou seja, nós somos a vasilha de couro. Pensa aqui, ó. Nós somos a vasilha de couro. Se nós estamos aqui, suponhamos que a gente está em pecado, que a gente não teve renovação de mente, que o Espírito Santo não limpou a gente, como é que Jesus vai derramar um vinho novo se a vasilha está suja, se a vasilha está estragada? Não tem como. Para Jesus derramar o vinho novo na gente, a gente precisa o quê? Tá com o vidro, tá com o odre novo. Ou seja, primeiro, antes do Espírito Santo habitar em você, antes de Jesus derramar o vinho novo em você, você precisa passar por um processo de edificação, por um processo de limpeza, por um processo de renovação. Lá em Romanos 12:2 está escrito assim, ó. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar toda boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para eu experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, eu preciso o quê? Renovar minha mente. Se eu não renovo a minha mente, eu não consigo comprovar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O vinho novo é a mesma coisa. Para eu ter vinho novo dentro de mim, eu preciso ter o quê? Renovar minha mente. Eu preciso limpar o meu corpo, eu preciso purificar o meu corpo para que Deus possa derramar um vinho novo em mim. Então, para a nossa mente, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, primeiro você vai precisar renovar sua mente, mudar sua mentalidade, ressignificar muito traumas, ressignificar bloqueios emocionais, coisas na mente de vocês que não deixam vocês experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
O vinho novo em odres velhos é a mesma coisa. Deus não pode derramar em vocês vinho novo se vocês estão com odres velhos. Então, para isso, Ele precisa te dar odres novos para que Ele possa derramar em você vinho novo. Rogerinho, faça um bom dia, seja bem-vindo. Fez sentido para vocês isso aqui, gente? Então, é o seguinte, para Jesus derramar vinho novo em vocês, vocês precisam estar com odres novos. Para você viver e comprovar a boa e perfeita vontade, a agradável vontade de Deus, vocês precisam renovar a mente de vocês, fazer uma limpeza na mente de vocês. Plano de ação de hoje é o seguinte, como eu falei acerca do jejum, Jesus já veio para a gente, já veio para os seus, e a gente o quê? Agora nós é que temos que buscar Ele. Como a gente tem que buscar Jesus? Jejum. Jesus falou o seguinte, chegará um tempo em que o noivo será tirado. Ou seja, os discípulos tinham a presença de Jesus ali, por isso eles não jejuavam. Agora, quando Jesus foi tirado dos discípulos, nós é que temos que se achegar a Deus, se achegar em Jesus, ficar sensível à voz de Deus, jejum. Então, o que você vai fazer? Jejum, de acordo com a sua resistência. Micheline, não consigo comer. Tira o que você mais gosta de fazer. Celular, Netflix, televisão. Oração, orar sem cessar. É você conversar com Deus o tempo todo. Acordei, agradece a Deus. Levantei, estou saindo de casa, vai orando na rua. Pedindo para Deus para guardar o seu dia, a sua entrada, a sua saída, te livrar de todo mal. Todo o trabalho, fica orando em pensamento, não precisa ficar falando não. Em pensamento mesmo você fica orando. Isso é orar sem cessar. Ler a Bíblia, edificar a sua vida. Você vai ter espírito de revelação da palavra, discernimento, conhecimento. O Espírito Santo vai te ajudar a ter discernimento, vai revelar para você os mistérios, os códigos que estão através da palavra. Edificação da sua mente vem através da palavra. Deus fala com você através da palavra. Louvor, quebra cadeias, você entrega adoração a Deus. Você entra numa atmosfera sobrenatural também através dessa ferramenta que se chama louvor. Segundo plano de ação dentro do nosso devocional é o seguinte, abandone maus hábitos. Abandone maus hábitos, maus comportamentos, para que você renove a sua mente, para que você tenha odres novos, para que o vinho novo seja derramado sobre você, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vocês vão limpar a mente de vocês. Palavras sujas que você fala, palavrão, pensamentos negativos, tudo aquilo que faz você ficar na área negativa, com a energia baixa, com a frequência baixa, vocês vão eliminar. Comportamento que vocês têm que não é legal, vocês vão também eliminar e mudar o comportamento de vocês. Não tem como derramar vinho novo em odres velhos. Precisa passar por uma mudança de comportamento e de mentalidade. Não tem como você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a mente de vocês não estão renovadas. Então, renove a mente de vocês, mudando de comportamento, mudando de ambiente, mudando a forma de falar, mudando maus hábitos. Fez sentido para você, gente? Coloque para mim nos comentários. Tamo junto, Rogerinho. Então, gente, esse foi o nosso devocional de hoje. Jesus cura um paralítico, o chamado de Mateus, e Jesus interrogado acerca do jejum. Eu acho que agora o jejum ficou bem explicativo através disso que Jesus falou, que o noivo seria tirado. Gente, eu vou reforçar, agora nós é que temos que buscar Jesus. Jesus já veio pra gente, então busque ter relacionamento com Deus. Busque crescer em intimidade com o Espírito Santo. Busque conhecer mais Jesus, porque a parte dele ele já fez. Agora você precisa fazer a sua. Buscar Jesus. Amém, gente? Amanhã, qual que é o outro plano de ação? Vocês vão ler a segunda parte do capítulo 9, que é o poder de Jesus sobre a doença e a morte, a cura de 2 cegos e de um mudo, poucos são os trabalhadores. Nós vamos falar sobre esses 3 subtítulos aqui amanhã. Então, faça o plano de ação que eu passei para vocês e amanhã esteja aqui com essa segunda parte do capítulo 9 para a gente crescer em fé juntos, caminhar debaixo dessa mesma fé, para a gente renovar a nossa mente, para a gente edificar a nossa mente, criar relacionamento com Deus, andar debaixo da instrução do nosso querido amigo Espírito Santo e ficar mais íntimo de Jesus, buscar a presença de Jesus e viver o seu propósito em Jesus. Faça um excelente dia, Deus abençoe grandemente o dia de vocês e até amanhã às 7h10.